Boa noite, estou aqui na Primeira Igreja Batista de Guaianazes. Vim fazer uma entrevista com o pastor Rony, referente à Casa do Oleiro. Graça e paz, pastor. Amém, boa noite, graça e paz. Tudo bem? Um prazer estar aqui nesta noite, podendo falar um pouquinho dessa instituição, Casa do Oleiro. Casa do Oleiro é um lugar, o nome já é bem sugestivo porque ele é extraído de uma passagem bíblica que fala exatamente de um lugar, como se fosse uma olaria, onde tem um oleiro, que pega o barro e transforma em um vaso valioso, É isso que faz na casa de olaria, ou casa do oleiro, que é a que nós chamamos, Então, e essa é a ideia exatamente dessa instituição, Uma ideia de um lugar onde Deus molda, onde Deus trabalha com seres humanos que foram quebrados e precisam, como um vaso na mão do oleiro, ser feito de novo. Essa é a ideia da instituição. Inclusive, o texto base é o texto do profeta Jeremias, que diz assim, Jeremias capítulo 18, versículo 4, diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então esse texto para mim é o centro da representação dessa instituição chamada Casa do Oleiro, onde é um lugar onde Deus, e através desta igreja, em parceria com a Casa do Oleiro, nós levamos pessoas que foram quebradas na sociedade para que lá neste lugar, lá nós pedimos a Deus que, com todo um trabalho que é feito, Deus restaure, uma restauração, quebrar o vaso e fazer de novo um vaso agora com uma utilidade na sociedade e tudo mais. Então isso é muito bacana e eu amo essa instituição chamada Casa do Oleiro, porque muitas pessoas se recuperam, e voltam novos homens naquele lugar. Amém. Qual a missão principal da instituição Casa de Oleiro? Bom, a ideia, como foi dito já, o nome já diz, a ideia de recuperar pessoas que querem vencer suas dificuldades, e a principal delas é a dependência química. Então esta casa, a ideia da casa é trabalhar com pessoas que estão em condição, nós chamamos de condição de rua, vivendo nas ruas, eles estão alienados da sociedade, alienados da sua família, das suas famílias, estão presos nos seus vícios, na dependência química, e a Casa do Oleiro ela tem a missão é de trazer essas pessoas a vencerem os seus vícios e voltarem à normalidade na sociedade, sendo resgatado às suas famílias, à sociedade, ao trabalho e uma novidade de vida. Então essa é a missão da Casa do Oleiro na sua primazia. Amém. Como a instituição ela compreende o papel da espiritualidade ou da ação social em seu cotidiano? Bom, a Casa do Oleiro ela é formada e baseada em princípios bíblicos. Então nós temos o nosso papel principal é resgatar o homem, a sociedade, fazer isso, fazer com que ele entenda as suas responsabilidades como um homem, como um ser humano dentro da sociedade. Mas para isso acontecer, nós entendemos que nosso papel principal é a pregação do Evangelho. É o homem sendo resgatado primariamente a Cristo Jesus. Se a pessoa não compreende que ela precisa para vencer os seus pecados, as suas dificuldades, se ela não compreender que ela precisa reconhecer que é pecadora,
que ela tem os vícios porque ela não consegue fazer e viver sozinha, ela precisa do seu Criador. Então a prioridade é a pregação do Evangelho para que o homem encontre Jesus, encontrando Jesus, se arrependa dos seus pecados e pela fé estabelecida no seu coração, agora ele começa a ter uma força dos céus para vencer as suas lutas aqui na terra. Então, o papel principal que vai habilitar o homem é compreender que ele precisa, que ele é um pecador e ele precisa de Jesus Cristo. Bem. Em relação ao evento, qual foi a percepção da comunidade atendida em relação à arrecadação de alimentos? Sim, nós temos não só arrecadação de alimentos, nós entendemos que dentro dessa pregação do Evangelho, então, a comunidade entendeu e criou essa organização com um propósito além da alimentação. Algumas casas pensam apenas para ser mantenedor da casa, ou ter mantenedores, ou ter o sustento, é apenas a questão de alimentos. Mas nós entendemos que o Evangelho é todo para o homem todo. Ou seja, nosso lema é: todas as áreas precisam ser habilitadas. Então nós precisamos de arrecadação de alimentos, nós corremos atrás de arrecadação de alimentos. Então nós entendemos que lá o homem vai ficar, o homem em recuperação no mínimo 6 meses nessa casa. E nessa casa ele precisa comer, obviamente, então ele precisa de alimentos. Então nós temos todas as refeições, corremos atrás, pensamos nisso e fazemos isso o tempo todo em arrecadação de alimentos. Mas nós entendemos que o homem precisa de alimentos, então lá eles têm no mínimo 3 refeições, né? Manhã, almoço e janta, 3 refeições, mas nós entendemos que ele precisa mais do que isso, ele precisa de um alimento emocional. Normalmente, quando o homem está perdido, quebrado na sociedade, na sua questão emocional, ele perdeu a aptidão de ser inteligente emocionalmente. Ele é dominado pelas suas emoções. Normalmente o start que é dado para esses homens que estão presos aos seus vícios é dado normalmente com problemas emocionais que eles não conseguem vencer. Uma tristeza profunda, problemas com dificuldades que sobrevêm à vida. Então nós trabalhamos também a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, uma pessoa ser equilibrada emocionalmente, que também tem a ver com o encontro com Jesus, que permite, através do Espírito, dar o domínio próprio. Ele é capaz, a partir de uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, ter domínio sobre suas emoções. Então não é qualquer tristeza que vai derrubar o cidadão, voltar aos vícios. Quando ele entende isso, ele começa a lutar para que as suas emoções, ele não seja vencidos pelas suas emoções. E, principalmente, há uma necessidade espiritual. Então, lá nós temos um trabalho de arrecadação de alimentos, de um trabalho de psicólogos mesmo, trabalho de trabalhar a mente do cidadão e, principalmente, a questão de o homem entender a necessidade espiritual em Cristo Jesus. Lá eles têm momentos de oração, momentos de busca na palavra de Deus, compreender o manual da vida. Sem manual da vida não tem possibilidade de nascer fé no coração do homem, ele precisa entender o que Deus fez por ele. Então, palavra de Deus, comunhão entre eles lá, eles acabam aprendendo uns com os outros e, por fim, entender que eles têm um propósito diante de Deus na sociedade. E esse propósito, Deus dá todas as condições para eles cumprirem os propósitos de Deus em suas vidas, né? Então é um conjunto, né, de áreas que o homem necessita e que lá na Casa do Oleiro nós buscamos trabalhar para que este homem seja recuperado. Amém. Pastor, quais os pontos positivos a instituição destaca na atividade desenvolvida pelo estagiário em relação à questão de capelania ou diaconia? Sim. Primeiro, essa questão, quando fala de capelania, diaconia e de educação, primeiro ele voltar a ter uma educação social, né?
Então, ele ser recuperado, né? Talvez um ponto positivo macro é a recuperação total desse indivíduo, que envolve todas as áreas, né? Então, ele vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus, é um ponto positivo, ele começa a crescer, entender a libertação, que é um ponto positivo, né? Ele está liberto, ele volta daquele lugar recuperado, um ponto positivo, ele está na sociedade que ele outrora caía, tropeçava o tempo todo, agora ele consegue vencer esses obstáculos, ele foi liberto, nós chamamos isso de libertação, agora ele é um homem livre, e aí volta a ter uma nova vida, essa nova vida em Cristo dá condições a ele de ter um trabalho, de resgatar com a família, né? Uma das máximas que temos lá na Casa de Recuperação é quando sair de lá, buscar se foi, a família às vezes está destruída, então vai atrás da esposa, vai atrás dos filhos, vai atrás a recuperação faz parte de um resgate da família, e muitos alcançam isso, e é um benefício muito grande para a família. Aqui dentro da igreja temos homens que hoje são líderes, inclusive o presidente dessa instituição era alguém que ficava nas bocas de fumo, na boca que você conhece muito bem. Isso é verdade. E hoje ele é o presidente da casa e hoje ele é um exemplo na nossa igreja. Então nós temos um testemunho vivo, prático, vivencial do próprio presidente, que a esposa ia buscá-lo nas bocas de fumo, e hoje tem assim, até nessa questão, está sendo chamado para ser diácono em nossa igreja, que diácono é uma posição de um oficial de liderança numa igreja batista, e isso é fenomenal o que Deus faz. Então esses são alguns pontos positivos de uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Em relação a futuras parcerias, né? O que pode ser melhorado? Esse ponto é um ponto muito importante, porque sempre tem uma possibilidade de melhora, né? Se nós olhássemos de 0 a 100%, nós estamos aí 20% e tem 80% a ser melhorado. Então tem muito trabalho a ser feito. A nossa organização, fica o convite para quem ver esse vídeo, tiver interesse de conhecer, é muito séria. Temos uma estrutura fenomenal, um espaço geográfico gigantesco, que caberia ali construção de piscina, construção de um centro educacional, construção de um templo, um lugar maior, né, um auditório para ter reuniões. Então, estruturas tecnológicas, precisamos de computadores, precisamos de televisores, nós precisamos de equipamento de internet, nós precisamos de muito equipamento, nós precisamos de reestruturação na cozinha, nas acomodações, né? Nós precisamos de muito recurso que nós não temos, mas sempre nós cremos que há uma possibilidade de novos mantenedores. Então, um mantenedor que possa sustentar e entender que o propósito e essa organização é séria, e investimentos com dinheiro mesmo, né? Então recursos financeiros nos faltam para poder avançar. Nós poderíamos ter vagas sociais, porque muitas vezes essas pessoas estão em condição de rua, como eu já disse, e elas não têm condições, a família de periferia não tem condições de arcar com as despesas que se tem. Cada interno lá tem um valor de despesa mensal, e muitas vezes essa vaga tem que ser social. E quem paga? Muitas vezes às vezes uma igreja, às vezes uma pessoa que colabora. Então, se nós tivéssemos parceiros, mantenedores, mensalmente, com valores que dessem condições de fazer um investimento, seria muito bom. E nós somos uma organização, nós somos uma ONG, que tem toda a documentação necessária, que até isso, para algumas empresas que queiram fazer parte desse projeto, ela pode fazer a benfeitoria e depois restituição do imposto de renda. Então nós só precisamos desses parceiros que queiram investir, e para eles
vão ser também um benefício, e para nós, um benefício, para a sociedade sem igual, né? Um benefício maravilhoso. Nos falta mantenedores, essa é a mais pura verdade. Ok. Na sua visão, qual a relevância de entregar estudantes de teologia em projetos de capelania ou diaconia? Bom, desde o início eu disse que a missão principal é pregar o Evangelho, né? O Evangelho todo para o homem todo. Então, nessa missão de integralidade do homem, é necessário uma teologia saudável, e uma teologia saudável, ela torna eficaz. Ela se torna eficaz por si só, né? Uma teologia bíblica eficaz. Então, nós também precisamos de homens que tenham uma teologia saudável, pastores com a mesma visão, né, para que nós não caminhemos em trilhos diferentes. Então, aqui mesmo na igreja, nós gostaríamos que tivessem outros homens, estudantes como você, né, estudante de teologia, estudante da Palavra de Deus, com essa teologia saudável, para que possa, como nosso Senhor Jesus fez, discipular e entregar uma teologia saudável a esses homens que muitas vezes não têm o que eles ouvem sobre Deus, a teologia deles muitas vezes está muito distante daquilo que é a realidade que Deus quer para a vida deles. Então, uma teologia saudável e bíblica é sempre bem-vinda. Amém. Que conselho o senhor daria para que a prática pastoral seja mais efetiva nesse espaço? Bom, particularmente penso que um acompanhamento pessoal, aconselhamento direto, né, agregaria muito para cumprir o fazer discípulos, né? À distância tudo é muito mais difícil, então seria bacana se tivéssemos um grupo de pastores que fizesse esse acompanhamento semanalmente, né, ou quinzenalmente, pelo menos, estivesse ali próximo, dando suporte, trabalhando, porque são muitos homens que estão ali que precisam de um contato direto, às vezes pessoal, quando eu digo pessoal, individual mesmo, né, porque normalmente quando nós fazemos algum trabalho ali, é um trabalho grupal, né, coletivo, pega-se todos ali e trabalha, mas o ideal era fazer algo tete a tete, individualmente. Para isso necessitaria de recursos, de tempo, de disposição para muitos pastores fazerem isso, e isso também nos falta, esse acompanhamento mais de perto. Ok. Agradeço o pastor Rony pela entrevista, pastor da Primeira Igreja Batista de Guaianazes. E para encerrar, gostaria que o senhor fizesse uma oração. Amém. Vamos orar, sim. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te bendizemos por essa oportunidade de estarmos aqui, falando da casa do oleiro, este lugar que o Senhor tem usado como uma ferramenta nas tuas mãos para recuperar pessoas em condição de andar a par, andar alienado da sociedade, Pai. E ali naquele lugar, quando as pessoas chegam com disposição de mudança e querem ouvir a tua voz, ali o Senhor fala com elas e há transformação de vidas. Nós podemos provar isso com muitas vidas que o Senhor tem resgatado. Pedimos que o Senhor continue fazendo esse trabalho maravilhoso neste lugar, que o Senhor também nos ajude a melhorar aquele lugar estruturalmente, um avanço estrutural pedimos, para que possamos também agregar mais pessoas. Muitas vezes não temos vagas por falta de recursos. Manda mantenedores, abençoa, Pai, esse trabalho, abençoa também teologicamente, que mais entidades teológicas se interessem por este lugar. Amém. E homens também, teólogos, pessoas que são estudantes da tua palavra, para levar aqueles homens uma teologia saudável, para que, conhecendo a verdade do Senhor os liberte, Pai. Nós pedimos isso e entregamos nas tuas mãos todo esse trabalho e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.